Dia 16 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 1, 3, 17, Marcos 1, 29, 2, 12, Salmos 35, 17, 28 e Provérbios 9, 13 e 18. Levítico 1, 3, 17. Levítico 1, 17. Versículo 1. O Senhor chamou Moisés da tenda do encontro, lhe disse. Versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer uma oferta ao Senhor, trará um animal do rebanho ou do gado. Versículo 3. Se a oferta for um holocausto do gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Versículo 4. Ele porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito em seu lugar para fazer expiação por ele. Versículo 5. Ele abaterá o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o aspergirão nos lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Versículo 6. Ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Versículo 7. Os sacerdotes, descendentes de Arão, acenderão o fogo no altar e arrumarão a lenha sobre ele. Versículo 8. Os sacerdotes arrumarão os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. Versículo 9. Ele lavará as vísceras e as pernas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 10. Se a oferta for um holocausto de ovelhas ou cabras, o homem trará um macho sem defeito. Versículo 11. Ele o abaterá no lado norte do altar, perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, aspergirão o sangue nos lados do altar. Versículo 12. Ele o cortará em pedaços, e o sacerdote arrumará os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. Versículo 13. Ele lavará as vísceras e as pernas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará no altar. É um holocausto, uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 14. Se a oferta ao Senhor for um holocausto de aves, o homem trará uma rola ou um pombinho. Versículo 15. O sacerdote trará a ave ao altar, torcerá o seu pescoço e a queimará no altar. O sangue será drenado na lateral do altar. Versículo 16. Ele removerá o papo com o seu conteúdo e o jogará ao lado leste do altar, onde estão as cinzas. Versículo 17. Ele rasgará a ave pelas asas, sem separá-las, e a queimará no altar sob a lenha que está no fogo. É um holocausto, uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2, 16. Versículo 1. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, a oferta será de flor de farinha. Ele derramará azeite sobre ela e colocará incenso. Versículo 2. Ele a trará aos sacerdotes, descendentes de Arão, e o sacerdote pegará um punhado da flor de farinha com azeite e todo o incenso e a queimará como memorial no altar. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 3. O restante da oferta de cereal pertencerá a Arão e aos seus filhos. É uma porção santíssima das ofertas preparadas no fogo para o Senhor. Versículo 4. Se você trouxer uma oferta de cereal assada no forno, será de bolo sem fermento de flor de farinha misturada com azeite, ou de bolachas sem fermento untadas com azeite. Versículo 5. Se a sua oferta for de cereal preparado numa assadeira, será de flor de farinha sem fermento, misturada com azeite. Versículo 6. Parta-a em pedaços e derrame azeite sobre ela. É uma oferta de cereal. Versículo 7. Se a sua oferta for de cereal preparado numa frigideira, será de flor de farinha com azeite. Versículo 8. Tragam ao Senhor a oferta de cereal assim preparada. Apresentem-na ao sacerdote, que a levará ao altar. Versículo 9. O sacerdote pegará o memorial da oferta e o queimará no altar. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 10. O restante da oferta de cereal pertencerá a Arão e aos seus filhos. É uma porção santíssima das ofertas preparadas no fogo para o Senhor. Versículo 11. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será preparada com fermento, pois não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo para o Senhor. Versículo 12. Podem trazê-los como oferta das primícias ao Senhor, mas não serão queimados no altar como oferta de aroma agradável. Versículo 13. Todas as suas ofertas de cereal serão temperadas com sal. Não deixem de colocar sal na oferta de cereal da sua aliança com Deus, pois o sal é símbolo da aliança eterna. Em todas as suas ofertas, vocês usarão sal. Versículo 14. Se trouxerem ao Senhor uma oferta de cereal das primeiras espigas, trarão grãos novos tostados ao fogo, espigas debulhadas, como oferta de cereal. Versículo 15. Derramarão azeite sobre ela e colocarão incenso. É uma oferta de cereal. Versículo 16. O sacerdote queimará o memorial da oferta, uma parte dos grãos e do azeite, junto com todo o incenso. É uma oferta preparada no fogo para o Senhor. Levítico 3, 17. Versículo 1. Se a oferta for um sacrifício de comunhão e o animal for do gado, seja macho ou fêmea, ele será sem defeito. Versículo 2.
Ele porá a mão sobre a cabeça do animal e o abaterá à entrada da tenda do encontro. Os sacerdotes, descendentes de Arão, aspergirão o sangue nos lados do altar. Versículo 3. Desse sacrifício de comunhão, ele trará como oferta ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre elas. Versículo 4. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Versículo 5. Os sacerdotes, descendentes de Arão, queimarão isso no altar sobre o holocausto que está sobre a lenha no fogo. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Versículo 6. Se a oferta for um sacrifício de comunhão de ovelhas, seja macho ou fêmea, ele será sem defeito. Versículo 7. Se trouxer um cordeiro como oferta, ele o apresentará perante o Senhor. Versículo 8. Ele porá a mão sobre a cabeça do animal e o abaterá diante da tenda do encontro. Os sacerdotes, descendentes de Arão, aspergirão o sangue nos lados do altar. Versículo 9. Desse sacrifício de comunhão, ele trará como oferta ao Senhor a gordura, a cauda gorda inteira, que ele cortará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre elas. Versículo 10. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Versículo 11. O sacerdote queimará isso no altar. É o alimento de uma oferta preparada no fogo para o Senhor. Versículo 12. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará perante o Senhor. Versículo 13. Ele porá a mão sobre a cabeça do animal e o abaterá diante da tenda do encontro. Os sacerdotes, descendentes de Arão, aspergirão o sangue nos lados do altar. Versículo 14. Desse sacrifício de comunhão, ele trará como oferta ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre elas. Versículo 15. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Versículo 16. O sacerdote queimará isso no altar. É o alimento de uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura pertence ao Senhor. Versículo 17. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Vocês não comerão gordura nem sangue. Marcos 1:29-2:12. Versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Versículo 31. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Versículo 32. Ao cair da tarde, depois do pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Versículo 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Versículo 34. E ele curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, mas não permitia que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Versículo 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Versículo 37. E, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Versículo 38. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Versículo 39. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Versículo 42. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Versículo 43. Jesus o advertiu severamente: Não conte isso a ninguém. Vá, mostre isso ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Versículo 44. Ele, porém, saiu e começou a divulgar tanto o fato que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Ainda assim, vinha a ele gente de todas as partes. Marcos 2:1-12. Versículo 1. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Versículo 2. Tanta gente se reuniu que não havia lugar nem mesmo junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Versículo 3. 4 homens levaram-lhe um paralítico, carregando-o numa maca. Versículo 4. Como não conseguiam levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, por uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali pensaram consigo mesmos. Versículo 7. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados,
a não ser somente Deus. Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão pensando assim? Versículo 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11. Eu digo a você: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Salmos 35, 17 e 28. Versículo 17. Senhor, até quando ficarás olhando? Resgata a minha vida dos seus ataques, a minha única vida dos leões. Versículo 18. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da multidão te louvarei. Versículo 19. Não deixes que os meus inimigos, sem motivo, se alegrem à minha custa. Não permitas que aqueles que me odeiam sem razão pisquem os olhos com malícia. Versículo 20. Eles não falam de paz, mas tramam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Versículo 21. Eles abrem a boca e gritam contra mim. Com os nossos próprios olhos vimos. Versículo 22. Tu viste isso, Senhor? Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Versículo 23. Desperta. Levanta-te para defender-me, meu Deus e Senhor. Pleiteia a minha causa. Versículo 24. Faz-me justiça, Senhor, meu Deus, segundo a tua justiça. Não deixes que eles se alegrem à minha custa. Versículo 25. Não permitas que digam no coração: é isso que queríamos. Não deixes que digam: nós o devoramos. Versículo 26. Sejam humilhados e envergonhados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que se exaltam contra mim. Versículo 27. Cantem de alegria e se regozijem os que desejam a minha justificação. Digam sempre: o Senhor seja exaltado, pois ele se compraz no bem-estar do seu servo. Versículo 28. A minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia inteiro. Provérbios 9, 13 e 18. Versículo 13. A mulher tola é barulhenta, é insensata e não sabe de nada. Versículo 14. Ela se senta à porta da sua casa ou num dos lugares altos da cidade. Versículo 15. Chamando os que passam e seguem reto pelo caminho. Versículo 16. Venham os inexperientes, e aos que não têm juízo diz. Versículo 17. A água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Versículo 18. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.